Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, tudo bem? Nós estamos lendo, estudando e meditando o livro do Atos dos Apóstolos e eu quero ler com você o capítulo 54, ou melhor, desculpe, gente, o capítulo 7 a partir do verso 54. Que diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, e lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse texto é o texto que narra a história do primeiro mártir da comunidade que nasce no dia de Pentecostes na cidade de Jerusalém, Estevão. A palavra Marte, que vai dar origem a martírio, é uma palavra com origem no grego martirion, e cujo significado original era testemunho. Então ele era um testemunho do Cristo ressurreto. E com esta palavra começam as atas do processo de Justino Mártir no século II, durante a perseguição aos cristãos levada a cabo pelo imperador Marco Aurélio. Como você vê ao longo da história, essa comunidade foi perseguida, primeiro pela religião judaica, que foi o caso aqui de Estevão, depois pelo Estado, pelo governo, Marco Aurélio. A grande verdade é que ser portador ou levar o testemunho do Evangelho tem um desdobramento, tem um efeito colateral. E nesse caso aqui, a violência explícita, a morte de um ser humano, de um homem. Isso quer dizer que toda ação dentro do mundo espiritual também tem uma reação do mundo espiritual, tendo como conduta a ação das trevas no ser humano. O texto deixa bem claro que as pessoas não estavam suportando e não queriam ouvir o testemunho de Estevão, o que levou essas pessoas de forma radical a arrastá-lo para fora da cidade, a apedrejá-lo sem nenhum constrangimento. Ser cristão, ser um seguidor de Jesus, levar o testemunho é estar em perigo. É assumir o ônus de testemunhar a pessoas que não querem ouvir, que não suportam ouvir, pessoas que foram contaminadas com o veneno das trevas e por isso não podem ouvir a palavra de luz. Pessoas que querem permanecer nas sombras da religião, que querem permanecer na sombra do egoísmo, que querem permanecer nas sombras da radicalidade, do fundamentalismo, do mal, gente que carrega todo tipo de doença psicológica, emocional, espiritual, gente que foi possuída pelo mal e fica transvestido de bem com máscaras de piedade. A grande verdade é que levar o testemunho do Evangelho nunca foi uma coisa saborosa, gostosa.
porque quando nós levamos o Evangelho em toda a sua radicalidade, nós encontramos resistência daqueles que querem viver na brecha das trevas. Nós encontramos resistência daqueles que, por um pretenso moralismo religioso, acaba achando que a graça do Evangelho é, na verdade, um liberalismo que afronta Deus. E nesse texto a gente vê que um jovem está tomando conta da capa daqueles homens que vão apedrejar Estevão. O nome do jovem é Saulo, e guarda essa informação, porque esse jovem vai sofrer a maior transformação que o Evangelho pode fazer com o ser humano. Mas Estevão é martirizado. E o que a gente aprende com isso? Ser testemunha do Evangelho é assumir responsabilidade, inclusive de perder até mesmo a própria vida. Ser testemunha do Evangelho é enfrentar as pedradas da existência no reino de Deus. Ser testemunha do Evangelho é olhar a glória de Deus e não sucumbir aos medos e aos pavores interiores que muitas vezes nos abraça, porque as trevas tentam nos calar. Mas Estevão não foi calado, e a igreja nos últimos 2000 anos não tem sido calada. Pelo menos aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você e que você entenda, o preço do testemunho do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.